Nesta aula nós vamos falar de naturopatia, a medicina de Deus, como funciona o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, o que ele precisa para funcionar bem. Quando o nosso Criador nos criou, ele criou para funcionar perfeitamente bem. Ele nos dotou com um processo de autocura. Quando nós tiramos o abuso do organismo, ele se restaura sozinho. Que interessante, né? Isso é maravilhoso. Conhecer como funciona o nosso corpo, como o nosso Criador nos criou. O desejo do nosso Papai do Céu de nos ver saudáveis, felizes. E quando nós entendemos isso e obedecemos às leis de saúde que o nosso Criador nos deu, nós somos pessoas mais felizes. E somos mais saudáveis, sim, com certeza. Eu posso contar o meu testemunho, porque há uns 15 anos atrás, eu era uma pessoa muito doente. Eu era obesa. A obesidade, ela traz um comboio de enfermidades, porque a obesidade oxida as células, a gordura oxida as células. Aí vem outras doenças. Aí eu tinha pressão alta, veias entupidas, eu tinha labirintite, enxaqueca, insônia, calorão da menopausa, porque eu já estava com 47 anos. E aí eu comecei a conhecer a medicina de Deus. Eu não quis me tratar convencionalmente. Eu não quis essa medicina que trata todo mundo igual. Eu quis uma coisa diferente. Porque eu já tinha estudado enfermagem, já tinha trabalhado em hospitais, eu já tinha minha mãe muito doente, tomando muito medicamento. Então eu sabia que realmente não funciona, né? Porque se funcionasse, não teria mais ninguém doente, né? Porque medicamento é o que mais existe nas farmácias para a gente comprar. Mas Deus tinha plano para minha vida. Planos, projetos. E Deus então me deu o clique, o entendimento. Eu quis entender alguma coisa diferente. Eu quis entender a medicina de Deus. E aí eu busquei estudar o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, que é um livro que é estudado nas grandes faculdades do mundo inteiro. Esse livro, as pessoas inteligentes estudam ele e vivem o que está ali, os conselhos de Deus para a humanidade. E eu comecei a estudar esse livro. E eu comecei uma nova vida. Foi uma nova caminhada, uma nova jornada que nunca mais parou. Porque depois que a gente conhece como funciona esse corpo, chamado Templo do Espírito Santo de Deus, o que ele precisa para ser saudável? Quando a gente sabe, quando a gente conhece, a gente começa a entender e fazer a coisa certa. E tem a coisa certa a ser feita para que vivamos mais saudáveis e mais felizes. E Deus me deu uma segunda chance de vida. E hoje eu sou muito saudável, muito feliz. E eu amo a medicina de Deus, amo falar dessa medicina. O médico dos médicos, o Senhor Jesus, aquele que cura. E o projeto Genoma Humano me fascina muito. Esse projeto, ele ensinou para a humanidade. Pena que muita gente nunca ouviu falar no projeto Genoma Humano. Pena que as pessoas não estudam, principalmente as pessoas que trabalham na área da saúde, que deveriam conhecer o projeto Genoma Humano. Esse projeto, como é que funcionam os nossos genes? Como é que funciona o nosso corpo? E por que as leis de Deus para o nosso corpo, as leis de saúde? E olha, o que eu aprendi com esse projeto Genoma Humano? Como os nossos genes funcionam? Por que eles se alteram? Por que nós ficamos doentes? Por que adoecemos? O que acontece? Aí a gente entende tudo. Aí, tirando o abuso do corpo, ele se livra das enfermidades. Porque Deus nos dotou com um processo de autocura. Tirou o abuso, tirou aquilo que estava atrapalhando o corpo, atrapalhando o organismo. Ele se restaura sozinho. Isso já está programado em nossas células. O nosso Papai do Céu, ele criou em nós mais de 1000 genes. Nós temos em torno de 23 mil genes, né? Todo o nosso genoma, os nossos cromossomos. E aí Deus colocou em nós, ele criou para nós 1000 genes para ajudar o corpo a se restabelecer, a se regenerar. Esses 1000 genes, eles são reparadores. Eles vão pelo nosso corpo enquanto estamos dormindo e eles vão ver onde está alguma coisa desligada, alguma coisa que não está funcionando. E esses genes restauradores, que eles são programados para fazer o nosso corpo funcionar, eles vão lá e ligam aquilo que está desligado. Eles fazem
fazem cura para nós. É o clique do Criador. Até a revista Nature, ela chegou a dizer que tem um fantasma que, enquanto nós dormimos, vai lá clicar os nossos genes. Mas nós que conhecemos o nosso Criador, o nosso Papai do Céu, nós sabemos que não é fantasma nenhum. Que Deus, ele programou nos nossos genes, no nosso corpo, no nosso organismo, esse processo de autocura. E nós, quando obedecemos o assim diz o Senhor, e vamos para a cama mais cedo, então os nossos genes são religados. Sabe aqueles genes que se desligaram? Eles são agora religados, eles são agora consertados, eles são regenerados. Enquanto dormimos o sono profundo, Deus nos anestesia com o sono reparador e aí nós somos curados. Então veja como é importante obedecer às leis que Deus nos deu. Quando Deus diz, olha, meu filho vai cedo para a cama, eu quero curar você. E às vezes nós pensamos que temos que fazer um serviço, temos que fazer os deveres de casa, temos que preparar o almoço do dia seguinte, precisamos limpar a casa, fazer alguma coisa, quando na verdade nosso corpo precisa ser restaurado. Porque quando nós adoecemos e morremos, o mundo continua girando. Não é porque nós morremos, porque nós paramos, que o mundo vai parar por causa de nós. O mundo continua girando. Então, quando a gente descobre que nós somos o nosso maior patrimônio e que cada ser humano é uma criatura que saiu das mãos do Criador e que o nosso Criador tem planos para a nossa vida, tem sonhos, quer nos ver felizes, quer nos ver saudáveis. Quando nós entendemos isso, a vida é bela, a vida é linda. Porque aí a gente obedece essas leis dadas pelo nosso Criador e aí nós somos regenerados, somos restaurados. Veja o que acontece depois de uma noite bem dormida. Nós acordamos felizes, tranquilos, cheios de energia, é ou não é? Eu amo dormir a noite inteirinha. Logo depois do pôr do sol, eu já preciso ir para a cama. Eu me acostumei assim, porque eu amo obedecer às leis de saúde. Porque como eu já fui muito doente, aí eu sei a diferença que é ser saudável. Então agora eu invisto na minha saúde. Eu aprendi que saúde e felicidade é o melhor investimento que nós fazemos na vida. E ainda mais quando eu entendi o processo de cura que Deus nos dá. Quando eu entendi o quanto Deus nos ama e quer nos ver saudáveis. E Ele provê para nós. E olha só, tem um verso na Bíblia que diz que o pão Deus dá para os seus filhos enquanto eles dormem. Enquanto nós dormimos, o trigo está crescendo, o milho está crescendo, a batata está crescendo. Deus manda a chuva, o sol, para produzir, para a terra produzir a nossa comida. Basta nos obedecer a Deus, gente, fazer a coisa certa. E aí nós desfrutamos de mais qualidade de vida, de saúde, e podemos testemunhar do amor de Deus. Esse amor tão lindo, esse amor infinito, esse amor ilimitado que Deus sente pelas suas criaturas. E quando nós entendemos esse amor e obedecemos às leis que o nosso Criador nos dá, nós somos pessoas diferentes e podemos testemunhar. Gente, são quase 15 anos que eu vivo testemunhando do amor de Deus, da felicidade, da paz, de uma vida serena, porque eu aprendi como ser feliz, como ser saudável, investindo na saúde e na felicidade. Hoje eu faço exercício físico, que antes eu não fazia, eu tinha vida sedentária. Hoje eu durmo cedo, antes eu tinha insônia. Hoje eu vou para o sol do meio-dia, antes eu tinha medo, o sol do meio-dia dá câncer, câncer de pele. Eu me enchia de bloqueador para poder ir trabalhar, eu trabalhava em 2 emissoras de rádio. Então, quando eu saía de uma rádio para outra, eu andava no sol, cheia de bloqueador, porque dava câncer. Depois a gente descobre que o que dá câncer é usar bloqueador, é não ir para o sol. Isso sim dá câncer. A falta de sol. Aí a gente descobre que essa pandemia, a Covid-19, ela pode ser evitada com a vitamina D3, com o sol. Um estudo muito profundo foi feito e as pessoas que têm a D3 em 34 para cima, elas não sofrem de Covid. As pessoas que morreram de Covid tinham a D3 menos que 23, o 25-hidroxi-D, e que é um exame baratinho. Custa em torno de R$20 no Brasil para fazer esse exame.
para saber como que tá a D3, 25-hidroxi-D. E as pessoas estão morrendo por falta de sol. Porque primeiro se criou o mito que o sol dá câncer. Aí, graças a Deus, que vem estudiosos, pessoas corajosas, né? Arriscando a vida e falando dos remédios de Deus providos na natureza, falando da importância do sol e que é o sol do meio-dia que faz benefício para o nosso corpo. E aí, eu agradeço a Deus por essas pessoas corajosas, maravilhosas, que atendem o chamado divino e compreendem que os remédios de Deus são importantes e elas vão falando mundo afora que o sol é saúde. Gente, isso é maravilhoso. E quando nós descobrimos as leis de saúde, nós passamos a entender que os mitos tomaram o lugar da verdade, mas porque as pessoas não conhecem a verdade. E João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é libertadora, gente. Eu estava doente, muito enferma, com problemas cardíacos, inclusive, por não ir para o sol, por falta de conhecimento. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas agora nós sabemos que os remédios de Deus, eles são 100% eficazes. Eles não têm contraindicação. Não tem, gente. Você pode ir para o sol à vontade. Eu trabalhei na roça até 20 anos. Ninguém tinha câncer de pele, ninguém tinha câncer, aliás. Todo mundo na roça, trabalhando, vinha para casa meio-dia, almoçava, 1 hora a gente estava voltando para a roça. A gente tinha saúde. Ninguém tinha diabetes. A gente comia de montão, açúcar. Nós tínhamos engenho de cana, fazia a guarapa, né, o caldo de cana. Nós fazíamos a puxa-puxa, sabe? Com açúcar mascavo. A gente se deliciava. E ninguém tinha diabetes. E ninguém tinha obesidade. Por quê? Fazia exercício, ia para o sol, dormia cedo, né? Não tinha televisão. Então, tudo isso ajuda a gente a ter mais saúde, mais qualidade de vida. Então, meus queridos, vamos conhecer a verdade. Conheçamos a verdade, sigamos conhecendo a verdade e eliminando os mitos da nossa vida. E vamos ajudar o mundo a compreender que os remédios de Deus são 100% eficazes, não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais, eles são gratuitos, eles são disponíveis a todos, eles são acessíveis a todos na natureza, porque Deus é amor.